Uma das principais funcionalidades que uma aplicação deve também conter é a possibilidade de, através de uma ligação de internet, poder enviar e-mails. E quando falamos de aplicações que recorrem, por exemplo, ao registro de clientes, ao registro de utilizadores, etc., este tipo de funcionalidade é absolutamente fundamental nos dias que correm. A partir deste vídeo e durante alguns vídeos seguintes, eu vou explicar aquilo que é fundamental perceber para que possamos conseguir enviar e-mails através do C#. Para a exemplificação do conjunto de procedimentos necessários para o envio de um e-mail através do C#, vamos ter que criar aqui um cenário. Isto é, nós vamos ter obrigatoriamente que ter uma conta de correio eletrónico, através da qual possamos enviar e-mails e receber e-mails. Neste caso concreto, o que se pretende é criar um mecanismo através do C# que nos permita, ao clicar no botão, enviar uma mensagem de e-mail para um determinado destinatário. Ora, neste caso concreto, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos utilizar a mesma conta de e-mail, quer como fonte de envio, quer como fonte de recepção. Isto é, vamos enviar um e-mail para nós próprios, mas em vez de enviarmos um e-mail diretamente a partir da nossa conta de correio, enviamos o e-mail a partir do C#. Vou mostrar o que é necessário construir na nossa aplicação para podermos fazer o nosso login na nossa conta de e-mail, para podermos enviar essa mensagem e depois iremos ver, obviamente, vamos consultar a nossa caixa de correio eletrónico para ver se essa mensagem chegou corretamente. No próximo vídeo iremos também continuar a falar sobre este assunto, mas iremos ver, por exemplo, como criar um método que nos permita avaliar se uma determinada string é ou não um e-mail válido, um endereço de e-mail válido. Mas a seu tempo iremos chegar a esse assunto. Ora, neste caso concreto, nada melhor do que meter mãos à obra e vamos criar aqui um projeto muito simples. Vamos criar aqui um novo projeto, uma Windows Forms Application, pode ser com uma versão da Net Framework qualquer, não tem qualquer problema. Vamos colocar aqui enviar e-mail. Okay? Está criada a nossa pequenina aplicação, onde nós vamos apenas colocar um pequeno botão, que vai ser o botão que vamos utilizar para enviar o nosso e-mail. Vamos aqui dar-lhe um nome, ora, cmd enviar, e vamos colocar aqui no título, ou no texto, neste caso, enviar, em letras maiúsculas, ok? Para podermos enviar, então, um e-mail através do C#, nós vamos inicialmente ter a necessidade do seguinte. Vamos ter que recorrer a um serviço de envio de e-mails que esteja disponível e que nós possamos utilizar, e neste caso concreto eu vou utilizar como exemplo um dos serviços de e-mail mais comuns em todo o mundo, que é o Gmail. E para isso eu tenho a minha conta do Gmail, aqui em baixo já está aberta, é a conta do Gmail que eu estou a usar inclusive no âmbito destes vídeos, cis4soft@gmail.com, e tive a ocasião então de, antes de entrar aqui nesta conta do e-mail, obviamente apagar todo o lixo e as mensagens que aqui estavam. Vamos partir então do pressuposto que esta conta acabou de ser criada neste momento, ok? E por conseguinte, quando entramos no nosso e-mail do Gmail, será algo semelhante a isto, irão aparecer aqui eventualmente 2 ou 3 mensagens, poderão simplesmente eliminar, e a partir deste momento nós temos então a nossa conta de e-mail criada. Ora, porquê é que nós precisamos de ter uma conta de e-mail criada? Porque para enviarmos um e-mail através do C#, nós precisamos de utilizar um serviço web que contenha a possibilidade de enviar e-mails do tipo SMTP. SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol. Ora, e é esse tipo de protocolo para envio de e-mails que nós vamos utilizar. E as contas do Gmail permitem a utilização desse tipo de tecnologia. O que vai acontecer, entretanto, é o seguinte. Por defeito, nas configurações das contas de e-mail do Gmail, nós vamos encontrar alguns critérios de segurança que nos podem, à primeira fase, ou numa primeira fase, impedir que a nossa aplicação funcione corretamente. Se esse for o caso durante o decorrer destes exemplos, eu irei depois mostrar como é que nós poderemos fazer para permitir que a nossa conta do Gmail possa ser utilizada por aplicações externas ao próprio serviço de e-mail que nós estamos a ver aqui, uma vez que a Google,
que é a proprietária das contas do Gmail, tem sempre muita preocupação com as questões de segurança e, por vezes, a utilização de aplicações externas à Google provoca aqui um certo barramento. Mas, a seu tempo, lá iremos. Nós vamos necessitar desta nossa conta e vamos necessitar de ver também algumas credenciais que serão necessárias para podermos, através do C# enviar o e-mail. Eu vou mostrar, então, como é que nós vamos construir o código base para podermos aqui enviar um e-mail. Então, vamos colocar aqui no comentário, enviar e-mail via C#. Okay? E tudo o que vai acontecer para o envio de e-mail vai acontecer aqui dentro. Okay? Eu tomei também a iniciativa, obviamente, por uma questão de exemplificação, de alterar a minha palavra-passe do meu e-mail para a poder expor nestes vídeos. Obviamente, quando estiverem a verificar ou a ver este vídeo, eventualmente esta palavra-passe já não vai existir e será uma outra completamente distinta. E por conseguinte, mesmo que queiram entrar dentro da minha conta de e-mail, não existiria qualquer problema. Haveria sempre o risco de enviarem um e-mail qualquer. Eu não utilizo esta conta de e-mail para contactos com clientes ou com quem quer que seja e por isso mesmo ela está completamente vazia. Vamos então mostrar aqui o que é necessário para o nosso C# poder enviar e-mails através da sua aplicação. Ora, a primeira coisa que nós vamos necessitar é adicionar aqui dois namespaces que são fundamentais para o envio do e-mail. Neste caso estamos a falar do using system.net, que é o namespace que nos permite ter acesso a um conjunto de funcionalidades ligado com ligações em rede, e depois um mais específico dentro do net, que é o using system.net.mail. E aqui escusado será dizer para que é que nós estamos a utilizar isto. Este namespace tem exatamente esta propriedade específica relacionada com o envio de e-mails. Ora, primeira circunstância que nós vamos ter que criar aqui. Vamos ter que criar dois objetos. Um é do tipo SMTP Client, okay? E este cliente, ou esta classe, deriva aqui destas classes net, ou neste caso do próprio mail, okay? Como podem verificar aqui, pertence a uma classe que pertence ao system.net.mail, e vamos lhe chamar a isto como o cliente. Okay? E vamos logo instanciar, é igual a new SMTP Client. Vamos reparar que aqui na assinatura existem três possibilidades. Uma assinatura com um construtor sem parâmetros, neste caso completamente vazio. Outra assinatura que nos permite definir um host e uma port. Ora, nós por uma questão de código vamos deixar ficar o construtor sem qualquer parâmetro. E depois vamos indicar esses dois dados de imediato aqui logo a seguir. Vamos também precisar de um outro objeto criado a partir de uma outra classe chamada Network Credentials. O Network Credential. E o Network Credential faz parte do namespace system.net. Daí nós temos que colocar aqui estas duas referências, ok? Porque caso contrário apenas iríamos utilizar, obviamente, aquela que diz respeito ao mail. Neste caso vamos chamar mesmo a este objeto credenciais. E vamos também fazer a sua instanciação. É igual a new network credential. Quando eu abro aqui o espaço para a definição da assinatura do meu construtor, vou ter também três assinaturas. E vão reparar na segunda que ele pede uma string username e uma string password. Ora, o que significa genericamente isto é o seguinte. Eu vou deixar ficar aqui esta enumeração feita desta forma. Ou neste caso não é uma enumeração, mas sim esta instanciação. E o que acontece é o seguinte, este SMTP Client, isto é o cliente do Simple Mail Transfer Protocol, é o objeto que nós vamos utilizar para enviar o nosso e-mail, ok? Que é o que irá acontecer aqui mais ao fundo. Mas vamos necessitar ter aqui as credenciais da rede para definir qual é a palavra-passe e o nome do utilizador que nos vai permitir entrar dentro da nossa conta de correio eletrónico. Okay? É fundamentalmente para isso que serve aqui estas credenciais. Estas credenciais vão, depois de definidas, ser passadas para o interior do nosso objeto cliente. Isto é, o nosso cliente vai ter que saber quais são as informações de login, neste caso, para aceder à nossa conta de e-mail. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Em primeiro lugar, vamos definir as configurações do cliente. Okay? Cliente, estamos a falar aqui deste cliente. Então, o cliente vai necessitar de ter as seguintes configurações. Em primeiro lugar, vamos ter que definir o host. O host é uma variável do tipo, ou uma propriedade do tipo string, e que eu agora vou colocar aqui completamente vazia, porque depois já iremos ver onde é que nós vamos buscar estas informações à nossa conta do Gmail.
Depois vamos ter também o cliente.port, que é a porta de comunicação. E a porta de comunicação é um valor inteiro. Okay? Então vou colocar por defeito agora 0 e depois já vamos ver quais são os valores que nós temos que colocar ali naquele caso. De seguida vamos começar a dar aqui algumas instruções muito simples ao nosso cliente, isto é, algumas configurações. Neste caso, no caso concreto da Google ou do Gmail, nós vamos ter que definir aqui que o cliente .enabled SSL é igual a true. O Enable SSL é exatamente isto. Especifica se o nosso cliente SMTP vai usar Secure Sockets Layer, SSL, para a encriptação da conexão. E por defeito o Gmail necessita desta informação. E por conseguinte, não estaremos aqui agora a refletir muito sobre o que é que isto significa, não é o propósito destes vídeos, mas devemos colocar aqui esta propriedade, isto é, configurar o nosso cliente para que seja verdadeira esta propriedade. Vamos também aqui definir qual é o método de entrega da nossa mensagem. E para isso definimos da seguinte forma. Cliente.delivery, delivery method. Método de entrega. Okay? E aqui esta propriedade especifica como é que vai ser enviado o e-mail. Okay? E como é que ele vai ser depois tratado. Ora, então, neste caso concreto, nós vamos ter que definir isto da seguinte forma. Neste caso é um método que tem ali um get e um set, mas nós vamos defini-lo da seguinte forma. Vamos colocar aqui SMTP Delivery Method, que é uma enumeração que contém os diferentes tipos de métodos de envio, e o que nós vamos depois colocar é um ponto e vamos definir network, okay? Que é rede. Vamos colocar simplesmente assim. Finalmente vamos definir ainda cliente.use default credentials é igual a false. Isto é, nós vamos definir as nossas próprias credenciais, não vamos deixar que o cliente tenha credenciais por defeito. E as credenciais que nós vamos definir são aquelas que nós vamos definir já de imediato a seguir. Isto é, vamos definir as credenciais de acesso ao e-mail. Estas credenciais de acesso ao e-mail têm como propósito aceder à nossa conta para podermos utilizá-la como mecanismo de envio do correio. Vamos então ver o que é que nós temos simplesmente que fazer aqui. Neste caso temos que definir as credenciais, que é este objeto que aqui está, ponto, e neste caso o username, o nome do utilizador. O nome do utilizador vai ser uma string, e já lá iremos. Depois vamos ter que definir também a password. Então, credenciais, ponto, password é igual a qualquer coisa que ainda não sabemos o que é. E finalmente, depois de termos as nossas credenciais definidas e de termos o nosso cliente configurado, temos ainda que informar ao nosso cliente quais são as credenciais que ele vai usar para aceder ao nosso e-mail. Então, define as credenciais no cliente. Cliente.credentials é igual a credenciais. E desta forma temos aqui o nosso cliente preparado para enviar uma mensagem. O que vai acontecer agora, no entanto, é o seguinte. Nós vamos ter que definir as características da nossa mensagem. E para isso vamos ter que criar um terceiro objeto. Okay? Nós vamos criá-lo aqui em baixo por uma questão de facilidade de leitura. E o que eu vou dizer é o seguinte. Preparar a mensagem a enviar. Ora, uma mensagem de e-mail tem inúmeras características. Por exemplo, qual é o endereço de e-mail para onde quero enviar, qual é o endereço de e-mail a partir do qual eu estou a enviar, qual é o assunto, qual é o corpo da mensagem, enfim, um conjunto de várias informações. Ora, eu vou ter que definir aqui, então, um objeto que se chama mail message. Mail message, ao qual vou chamar mensagem, é igual a new mail message. E vamos deixar ficar o construtor sem qualquer espécie de construção, apesar de termos aqui várias possibilidades de definição do construtor, neste caso a atribuição de parâmetros. Vamos deixar ficar aqui por defeito assim, para seguirmos a mesma filosofia de construção que aqui vimos. E neste caso, vou colocar aqui em baixo, então, as características da minha mensagem. Vou primeiro colocar aqui mensagem.from, isto é, a partir de que endereço de e-mail é que vai ser enviada esta mensagem. Ora, eu vou colocar o seguinte, é igual, e reparem o que é que ele me vai pedir, mail address, ok? Aqui temos um mail message e aqui temos a necessidade de definir um mail address.
eu então vou colocar aqui que o nosso from é igual a new mail address e como construtor eu vou indicar qual é o endereço. Ora, o endereço que nós vamos utilizar neste exemplo em concreto é este e-mail, sys4soft@gmail.com. Este será o e-mail que vai ser indicado como sendo o e-mail de envio. Okay? É apenas a referência a dizer, ok, quem é que nos enviou este e-mail? Este e-mail foi-nos enviado a partir deste endereço. Okay? De seguida, vamos definir qual é o assunto da mensagem. Mensagem.subject. Okay? Reparem, existe aqui headers, reply to, sender, etc. E temos aqui o subject. E o subject é uma variável do tipo string que eu vou aqui definir da seguinte forma. Título da mensagem. Este é o assunto, de uma forma genérica. É aquela mensagem que aparece na nossa caixa de texto ou na caixa de e-mail. Depois temos mensagem. Okay? Mensagem. Ponto. Body. E o body será o corpo da nossa mensagem. Será o texto. Eu vou aqui explicar de uma forma muito simples agora que vou colocar apenas o seguinte. Esta é a mensagem de texto do e-mail de teste. Okay? Esta será a mensagem que vai ser enviada por e-mail. E finalmente vamos adicionar aqui o e-mail para onde nós pretendemos enviar a nossa mensagem. Então, mensagem, ponto, e agora reparem, vamos procurar aqui mensagem para, ora, o to. Ora, temos aqui o to, ok? Mas quando vamos aqui escolher esta opção to e vamos colocar aqui é igual, vai-nos acontecer aqui um erro. Porquê? Porque, como toda a gente sabe, nós podemos enviar um e-mail para mais do que um endereço. Ora, então neste caso, o to vai ser o seguinte, é uma coleção a partir da qual, lá está, gets the address collection that contains the recipients of this email message. Isto é, vai buscar a coleção, cá está, mail address collection, a coleção de endereços para os quais vou enviar o meu e-mail. Ora, nesta circunstância concreta, eu vou adicionar o endereço de e-mail. Então vou para isso colocar aqui ponto, e reparem, vai-me aparecer aqui, como acontece, por exemplo, com uma lista de strings, ou um dicionário, etc., o método add. E no head eu vou adicionar o quê? Um email address. Ora, o email address pode ser imediatamente definido exatamente assim. Querem ver? Pode ser definido como uma string. Então, eu vou definir aqui, eu quero enviar para mim próprio. Ora, neste caso concreto, vou selecionar aqui este endereço de e-mail, vou copiar, Ctrl+C, e vou colocar aqui em baixo. Okay? E desta forma tenho então a mensagem criada para, a partir de que e-mail é que eu envio, qual é o título, qual é o texto da mensagem e para que endereço eu quero enviar. Okay? Simplesmente agora faltará aqui colocar o seguinte, envio da mensagem de e-mail. E para que eu possa enviar a mensagem de e-mail vou utilizar cliente.send. Vou enviar. Enviar o quê? A mensagem. Ok? Ora, e nesta circunstância temos então criado o nosso código necessário para o envio dos e-mails. O que acontece então é o seguinte, neste momento eu não posso ainda enviar este e-mail por uma razão muito simples. Ainda não consegui configurar aqui o host e o port, nem o username e a password, que é aquilo que nós vamos ver no próximo vídeo.